Fala pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre o Banco do Brasil. A ação que está em alta no momento, todo mundo está falando que está barato e de fato ainda é negociado abaixo de um PL de 5 vezes e um valor patrimonial bem abaixo da sua média, entregando um ótimo dividendo e também tem perspectiva de continuar pagando esse ótimo dividendo. E veremos qual será o valor do pagamento em cada data, para conseguir se programar e saber certinho quanto que receberá de dividendos. Mas antes, você que começou a investir em ações, está tudo muito confuso, deseja aprender a encontrar boas empresas e investir de maneira assertiva, está disponível meu treinamento, tem diversas aulas aqui no treinamento. São aulas direto na prática, sem enrolação, falando sobre ações, para você calcular o dividendo, o lucro projetado, o preço teto e muito mais. Então já corra, garanta sua vaga, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Primeiro de tudo, o que precisamos entender? Qual que é o dividendo projetado? Com esse dividendo projetado, conseguimos chegar no nosso pagamento em cada data. Então eu estipulei um lucro de 38,3 bilhões de reais. E com isso também estipulei um payout de 45% que já foi definido pelo próprio Banco do Brasil. Cheguei num dividendo por ação de 3,01. Então também consigo chegar no preço teto e estipulando um mínimo de 10% para poder comprar o banco, meu preço teto seria R$ 30. E com o Banco do Brasil fica muito fácil fazer esse cálculo do lucro projetado. Então basicamente eu acabei estipulando nem um mínimo e nem um máximo, um cenário neutro, já que ele conseguiu lucrar 18,8 bilhões no primeiro semestre de 2024. E um ponto de atenção é que a sua provisão acabou aumentando. Eles esperavam entre 30 a 27 bilhões provisionados e aumentaram, ou seja, revisaram suas projeções, aumentando para 34 a 31 bilhões, ou seja, menos dinheiro em lucro para o banco que vai ser provisionado para eventuais calotes. Em contrapartida, sua margem financeira bruta foi revisada para cima, assim como o crescimento da sua carteira de negócios sustentáveis, que representa mais de 200 bilhões no total. Então tem alguns pontos positivos e também algumas participações que o banco investe, como o Banco Votorantim, em que o Banco do Brasil é sócio com 50% das ações, que está entregando ótimos resultados. Dito isso, meu dividendo de 3,01 fica bem pé no chão, não fica muito fora da realidade. Então, de fato, hoje teria cerca de 12% de margem de segurança para receber esse dividendo. E lembrando que boa parte desse dividendo já foi pago porque estamos no final de 2024 já. Claro que você já pode fazer previsões para o lucro em 2025. O ideal seria, claro, esperar o resultado do terceiro e do quarto trimestre para ficar bem mais claro como que está o cenário para o banco. Porém, se você fizer uma lógica simples, o banco está com um lucro projetado para 2024 de 38 bilhões 352 milhões. Dividindo esse valor pelo lucro lá em 2023, que foi 33,17 bilhões, teríamos um crescimento de um ano para o outro de 15%. Então um baita crescimento que acabou sendo, inclusive, acima da sua média que está sendo mostrada aqui no Investidor 10. Sua média foi arrastada para cima. E também a sua receita, claro, cresceu quase na mesma proporção. O banco vem conseguindo entregar esse ótimo ROI. E mesmo após todo esse cenário de crescimento, o banco ainda é negociado abaixo do seu valor patrimonial com um PL bem atrativo. Se for desconsiderar a BB Seguridade que ele tem participação, esse PL cai para abaixo de 4 vezes. Então, de fato, o banco está bem atrativo. Fazendo o cálculo inverso para chegarmos no lucro por ação é bem fácil. Pegamos nosso dividendo projetado, dividimos pelo payout, que é 45%, o nosso lucro por ação seria 6,68. Então 26,76 dividido por 6,68, temos um PL projetivo nesta cotação de hoje de 4 vezes lucro. Então a perspectiva é cair o PL caso você compre nesta cotação e ele realmente entregue aquele nosso lucro projetado. E fazendo rapidamente também a fórmula de Graham, claro que adaptando para a nossa realidade. Por que na fórmula de Graham ele multiplica 22,5 pelo lucro por ação vezes valor patrimonial? Porque esse 22,5 consiste em que na sua estratégia ele aceitava pagar 15 vezes lucro numa empresa multiplicado por 1,5 vezes valor patrimonial. Mas eu tenho outra visão. Com o Banco do Brasil eu vou remodelar isto. Ou seja, na minha estratégia, eu aceito pagar simplesmente o máximo que é a sua média. Então,
a sua média de PL nos últimos anos está em 6,35. Vou até arredondar para 6,5 vezes. E aceito pagar também uma vez o seu patrimônio, que seria justamente a sua média, que é 0,97, arredondando para 1. Multiplicando 6,5 vezes lucro por 1, teríamos esse mesmo resultado. Agora vamos multiplicar pelo seu valor patrimonial, que é 31,21, e multiplicar pelo nosso lucro projetado, que é 6,68. Teríamos 1.355, tirando a raiz quadrada, um preço justo, entre aspas, de 36,81. Dividindo por 26,76, tirando 1 e multiplicando por 100, teria um potencial de upside de 37%. Então, de fato, também adaptando essa fórmula, ainda tem bastante margem. E agora, voltando para calcular para 2025, o que temos é o seguinte: o banco entregou um crescimento de 2023 para 2024 de 15%, como vimos, e tem um CAGR acumulado em 5 anos, ou seja, um crescimento médio acumulado de 13%. Você pode ser bem pé no chão, pegar o lucro projetado e somar, quem sabe, um crescimento de 5%. Aí teríamos um lucro de 40 bilhões de reais. Se ele pagar o mesmo payout, aí teríamos um dividendo de 3,16. Então, de fato, teríamos ainda um crescimento no dividendo e um crescimento no preço teto. Caso ele aumente o payout, aí o dividendo vai ficar bem maior. Se, quem sabe, ele pagar 50%, aí já sobe bastante o dividendo e o preço teto. Então tenha isso em mente, o Banco do Brasil consegue pagar um ótimo dividendo, mesmo distribuindo somente 45% do que ele lucra. É um dividendo praticamente igual de um fundo imobiliário, sendo que ele só distribui 45% e tem um ótimo potencial de crescimento. E agora vamos calcular quanto que falta para o Banco do Brasil pagar ainda em 2024. Olhando para os seus pagamentos antecipados, temos ainda um no dia 27/12, e já na parte dos seus pagamentos complementares no dia 6/12 e no dia 20/3 de 2025, ou seja, 3 dividendos ainda. Então agora vamos pegar o seguinte, 3,01, que é o nosso dividendo projetado. Se você quiser ser mais pessimista, pode retirar aquele percentual do juro sobre capital próprio, mas é um benefício tributário para a empresa. Não vou acabar retirando nessa simulação. Então, podemos diminuir de todos esses pagamentos que já tiveram a partir do dia 27/3. Esse do dia 29/2 foi referente ao ano exercício 2023. Ou seja, temos ainda que o banco tem para pagar por volta de 1,49 para esse ano exercício. Qual o valor que geralmente ele paga de pagamentos antecipados e de pagamentos complementares? Vamos pegar do dia 27/3 e do dia 28/6. No dia 27/3 ele pagou 20 centavos e no dia 28/6, 20 centavos. E agora, olhando para os pagamentos complementares, lá no dia 21/6 e no dia 30/8. No dia 21/6, ele pagou 2 pagamentos, um em dividendos, um em juros sobre capital próprio, somados os dois, dá mais ou menos 45 centavos. E agora, no dia 30/8, ele pagou diversos pagamentos e rendimentos tributados. Somando tudo, dá mais ou menos 40 e poucos centavos também. Então, o que temos pela lógica é o seguinte: cada pagamento antecipado, ele equivale a metade de um pagamento complementar. Claro que pode variar tanto para cima como para baixo, mas é mais ou menos essa lógica. Então temos ainda um pagamento antecipado e 2 pagamentos complementares para o ano exercício 2024. Então, se nós temos 1,49 de dividendos restantes, podemos fazer da seguinte forma: dividir por 3, porque temos 3 pagamentos, sabemos que daria 49 centavos. Porém, um pagamento de 49 centavos, que seria referente ao pagamento antecipado, será metade desse valor, ou seja, um pagamento de 24 centavos, mais ou menos, referente aos antecipados. E se você diminuir 1,49 menos 0,24 centavos, dividir por 2, daria mais ou menos cada pagamento de 62 centavos. Então teria um crescimento, quem sabe então, seguindo essa lógica, um pagamento antecipado de 30 centavos. Então seria mais ou menos 2 pagamentos complementares de 55, 60 centavos e um pagamento antecipado de 25, 30 centavos. Isso, claro, o valor bruto, se descontarmos o imposto sobre o juros sobre capital próprio, pode ficar menor. E se calcularmos para 2025 com um lucro de 40,2 bilhões, porém o mesmo payout, teríamos um dividendo de 3,16. Se você dividir 3,16 por 6 pagamentos, por quê? Seria basicamente 4 pagamentos antecipados equivalem a 2 complementares. Então 4 complementares mais 2 que equivalem a 4 antecipados. Teríamos 52 centavos por pagamento complementar
E dividindo dois pagamentos complementares por 4, teríamos 26 centavos por pagamento antecipado. Então, em torno de 50 centavos para o pagamento complementar e 25 centavos para o pagamento antecipado. Então, geralmente a lógica é isso, o pagamento antecipado é metade do pagamento complementar. E lembrando que o Banco do Brasil paga geralmente 8 vezes por ano, sendo que pagou este ano em fevereiro e em março, mas também em compensação não pagou em maio e acabou só pagando em junho, sendo que pagou em agosto e setembro e terá pagamentos em novembro e dezembro. 8 vezes por ano, praticamente um fundo imobiliário. E também é normal a cotação ficar oscilando no curto prazo, porque se você pegar a cotação, ela saiu de R$ 15,14 para quase 27, 28. Então subiu quase 100% em questão de um ano. É normal pessoas realizar lucros e a cotação cair 5% num dia, subir 5% no outro. Isso é renda variável e tem muita especulação. Mas no longo prazo, o que prevalece são fundamentos. Boas empresas lucrativas que crescem lucros tendem a continuar crescendo dividendos e crescer em cotação, te blindando contra a inflação. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança. E o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.